Glória a Deus. Bom dia, paz seja convosco. Quero agradecer ao nosso presidente Reverendo Solon, a todos os conselheiros, aos superintendentes, pelo privilégio, pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando com os pastores, com a liderança do estado do Rio Grande do Sul, algo que com certeza vai marcar nossas vidas nessa manhã. Eu confesso, Reverendo Ayrton, que quase desmaiei quando o senhor começou a pregar, porque o senhor foi ministrar 1 Samuel 17, e eu vou falar de 16. A sintonia do Espírito, Deus é, não, com certeza, Deus é bom demais. Eu quero orar com você nessa manhã. Senhor Jesus, colocamos-nos diante de Ti, Pai, pedindo, Senhor, a Tua graça, Tua unção, Teu favor nesse lugar, Pai. O Senhor falou todos os dias dessa convenção, Senhor, de maneira poderosa, Pai. Senhor, grande responsabilidade ministrar sobre a vida de líderes, de pastores, que o Senhor dê graça a esse tempo. Espírito Santo, eu te convido, vem tocar nosso coração, nossa vida, vem quebrantar, Senhor. Que o Senhor possa nos tratar, Senhor Jesus, de uma maneira especial nesse tempo. Eu me coloco diante de Ti, em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel 16, se você puder manter aberto a sua Bíblia, nós vamos estar falando algo muito importante. Marcas de um grande líder. Deus levantou Davi, e eu não quero me deter em alguns aspectos que já foi ministrado, e eu acredito de verdade que Deus ele está falando ao nosso coração algo muito especial, porque vários pregadores mencionaram Davi nessa convenção. Então, de verdade, eu acredito que estou olhando para os Davis desses dias, que vão fazer a diferença na sua cidade, nesse estado, marcando a sua geração. No versículo 1 diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas nas tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel como dissera o Senhor, e veio a Belém. E então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é, de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os 7 filhos diante do Senhor, de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou
e se tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. E então os criados de Saul lhe disseram: eis agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-me. Então responderam um dos jovens e disse: eis que tem visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Amém? Pode sentar. Nós vemos aqui um momento em que Deus, ele levanta um rei em Israel. Saul representou a escolha dos homens. Saul representou a escolha de alguém que olhou para a aparência, que olhou para as qualificações pessoais, que olhou para um currículo, e que infelizmente esse homem desapontou o Senhor e desapontou a nação de Israel. Mais uma vez Deus prova que qualificação pessoal nem sempre é um requisito para ser usado por Deus. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Deus pega os improváveis, aqueles que ninguém olha para eles. Deus pega aquelas pessoas que muitas vezes são esquecidas e isoladas e faz deles seus ministros. Por isso eu e você estamos aqui nessa manhã, porque um dia estávamos esquecidos, um dia não éramos notados, um dia o Senhor olhou para mim e para você e colocou a sua unção sobre nossas vidas. E por isso hoje você é um pastor, você é um líder, você é alguém ungido pelo Senhor, segundo o coração de Deus nessa terra. Deus buscava um rei para Israel, segundo o seu coração. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, colegas, pastores. Todo tempo nós precisamos de pessoas para nos ajudar na obra do Senhor. Ninguém faz nada sozinho. Se você deseja e almeja crescer, teu ministério, a tua vida, você precisa entender que ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho. Você precisa ter uma equipe, você precisa ter um time de obreiros dispostos, sonhando com você, sonhando os sonhos de Deus para a tua vida, sonhando o melhor de Deus para o teu ministério. Mas para isso, não pode ser levantado qualquer pessoa. Quantas vezes a gente olha para alguém e fala: esse aqui vai dar um baita líder, como a gente diz lá na fronteira, mas não dá nada. E de repente, daquele que tu não espera nada dele, ele se levanta e começa a te ajudar a crescer de uma forma violenta. Quando a escolha dos homens é rejeitada, Deus fala assim: agora eu vou fazer do meu jeito. Vocês tiveram a oportunidade de fazer do jeito de vocês, agora vai ser do meu jeito. E o Senhor fala com Samuel: vai à casa de Jessé. Uma das traduções do nome de Jessé é eu possuo. Deus estava dizendo: eu possuo a resposta para essa nação. Eu possuo a resposta para esse tempo. Ei, você está com dificuldade na tua igreja, você está passando por lutas no teu ministério. Deus possui a resposta para você. Deus possui os líderes que você precisa. Deus possui a equipe que você precisa. Aprenda a buscar no Senhor. A palavra diz que a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Então rogai ao Senhor da seara que envia, é Ele que tem, é Ele que escolhe, é Ele que unge. Quando Samuel chega, a gente vê que
santifica Jessé, santifica os filhos de Jessé, mas Davi continuava no campo. Quantas vezes, irmãos, aquele menino nunca sentou à mesa com seus pais porque ele não era considerado filho, era excluído. De repente ele começa a ver uma movimentação na fazenda, na casa de seu pai, correndo, preparando o sacrifício, os irmãos tomando banho, se arrumando, colocando roupa de festa. De repente, começa Samuel a preparar o chifre com azeite para ungir o novo rei, e ele, sem saber o que estava acontecendo, fica observando. Ele não participou do processo da santificação. Como foi mencionado aqui, Davi tinha uma intimidade com Deus. Eu acredito que os historiadores falam o seguinte, que o Salmo 23 foi composto alguns dias antes de Davi ser ungido como rei. E que de toda a parte do Salmo 23, que faz a comparação do pastor com as ovelhas, ele entendeu. A única parte que ele não entendeu quando ele tocava e cantava a sua harpa, o Salmo 23, foi: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Essa parte ele não entendeu, mas pela fé ele continuava a cantar e a declarar. De repente começa o processo, começa a passar os filhos de Jessé, e o primeiro Eliabe, significa meu Deus é Pai. 1 Samuel 16:16, Eliabe fala de algo externo. Eu posso declarar para você, meu Deus é Pai. Você pode declarar, eu posso declarar, o meu pai é o José. Você pode declarar, meu pai é fulano de tal. Fala de uma influência externa sobre a sua vida. E Deus corrige Samuel e fala: não olhe para a aparência, porque eu, o Senhor, não vejo como os homens veem, eu olho para o coração. Deus fala para Samuel: o segredo, a dica do rei que eu quero que você unja é alguém que tem características internas. Todo bom líder não é alguém externamente perfeito. Todo bom líder é alguém que tem a sua vida interior restaurada, o seu caráter, sua conduta interior. O segundo a passar foi Abinadab. A tentativa de algumas características internas para se moldar ao reinado. Significa meu pai, Abinadab, meu pai é nobre. Você imagina um rei com estilo de nobreza? Que tipo de rei seria para Israel? Só faria relações exteriores, pastor Ailton. Só relações exteriores. Seria o ministro da relação exterior e não o rei. Ele se conectaria com pessoas, elevaria o padrão de nobreza, mas Deus não precisava para aquele tempo isso. O terceiro filho a passar era Samá. Significa espanto. Imagina ele entrando no palácio, vendo todas as maravilhas, tendo todo o reinado. Esse cara não ia conseguir governar. Ele ia ficar espantado com tudo, ia ficar temeroso com tudo. Depois que passaram os 7 filhos, ele pergunta, observa que Samuel não pergunta, tem algum outro filho? Ele pergunta, tem mais algum jovem? Tem mais alguém? E ele falou, olha, tem um menino aí que está lá cuidando das ovelhas no campo, manda ele vir agora. Quando Davi chega, e o nome Davi significa o amado,
Você pode ser chamado de Davi nessa manhã, porque você foi amado por Deus de uma forma violenta, a ponto de Ele entregar o Filho dele na cruz do Calvário por mim e por você. O sangue mais precioso que essa terra já viu foi derramado no madeiro. Se isso não é amor, como diz aquela canção, se isso não for amor, não tem mais sentido. Se você não se sente amado por Deus, se você não se sente valorizado por Deus, se você não se sente escolhido por Deus, por Cristo Jesus ter morrido em seu lugar na cruz, então nada mais faz sentido para nós. A Bíblia diz que quando o Senhor, através de Samuel, unge a Davi, o Espírito do Senhor que estava sobre Saul abandona Saul e se apodera de Davi. E o espírito mau da parte do Senhor entra na vida de Saul. Davi foi ungido naquele momento. Talvez não teve tempo para se preparar, não teve tempo para colocar roupa de festa, talvez ele nem tinha roupa de festa, porque já que não era considerado como filho. Mas sabe como que ele se apresentou diante de Samuel? Como um pastor. Deus precisa nesses dias de coração de pastores. A principal característica do líder que Deus usa é aquele que tem um coração de pastor. Jesus deu a dica: o pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu sei, irmãos, quando a gente olha para a história, hoje aqui ministrando, eu estou representando a nova geração de jovens que o Senhor está levantando, e eu quero dizer, se tem algum jovem aqui no nosso meio, nós precisamos respeitar a unção dos nossos patriarcas. Nós precisamos respeitar quem conduziu a igreja e está conduzindo até os dias de hoje, com sabedoria, com unção. Quem não honra jamais receberá honra. Quando olhamos, hoje é muito fácil, você tem WhatsApp, internet, Uber, trem. E na época dos nossos patriarcas, aqui nos dias de hoje, quantas vezes pastor Solon, pastor Mário saíram para a viagem missionária com uma malinha, e quem ficou em casa não tinha notícia, porque não tinha WhatsApp, e sempre com o coração na mão. Quantos de vocês também, pastores, que saíram para o ministério quantas vezes? E quem ficou em casa ficava com o coração na mão, às vezes tentando escutar o rádio para ver se uma notícia não viria pelo rádio, sem saber sabia que dia ia, não sabia quando voltava. E as mães desses missionários, e os pais, e os irmãos, e a família, muitas vezes, nós não temos desculpa para não produzir pelo reino, porque nós temos as maiores ferramentas de todos os tempos. Nós podemos ir mais longe. Billy Graham, quase no final da sua vida, quem se converteu algum tempo atrás, acompanhou as cruzadas que ele fazia pelo mundo, reunindo milhares de pessoas em estádios. No final da sua vida ele dizia o seguinte: quando mais jovem, eu investia dinheiro, mobilizava logística, fazia meses de planejamento, até anos de planejamento para fazer uma reunião e reunir pessoas e lotar um estádio. Hoje, da biblioteca da minha casa, milhares e milhares de pessoas estão me ouvindo. Nós precisamos entender que a unção que Deus liberou sobre a tua vida também é para os dias de hoje. O Senhor continua, a igreja pode ter evoluído, a tecnologia pode ter evoluído, mas a mensagem continua sendo a mesma. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo cura, e em breve voltará para buscar a sua igreja.
Use os recursos que você tiver, mas não mude a sua mensagem. Toda crise gera uma oportunidade. Quando a crise chega no ministério de Saul, Deus levanta uma oportunidade para Davi. Busque alguém que saiba tocar uma harpa, para que esse espírito mau ele se retire do rei. De repente, Deus coloca Davi no palácio, não para reinar, porque toda crise na minha vida e na sua é uma oportunidade de aprendizado. Você não precisa ficar orando, dizendo, Deus me tira dessa luta. Não, fala, Senhor, me ensina o que eu preciso aprender nessa prova. Quando Davi chega com a harpa dele, ele vai entrando no palácio e ele vai olhando. Deus levou Davi para o palácio para observar aonde ele iria chegar. Por isso, pastor, o que anima o nosso coração quando a gente vai para Belém do Pará, quando a gente vai para as igrejas que estão explodindo na visão celular, a gente vai para olhar onde Deus vai nos colocar amanhã. Amém? Se você ainda não foi, você precisa ir. Aonde você coloca os teus olhos, teu coração se enche de esperança. Deus levou Davi para observar, Deus levou Davi para observar a rotina de um palácio, para aprender como que funciona um palácio. Deus jamais vai entregar algo nas suas mãos se você não está capacitado para conduzir aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Todo crescimento começa no preparo. E precisa de sacrifício. No versículo de número 18, vem as características, 7 características de um líder indispensável por Deus nos dias de hoje e nos dias de Davi. Primeiro, diz que ele sabia tocar. E eu não estou falando aqui que todo o líder tem que ser um músico, não. Todo líder precisa saber o que está fazendo. Todo bom líder precisa ter conhecimento das suas atitudes. Primeira coisa, se você deseja trabalhar com célula na sua igreja, eu quero te falar hoje aqui, que o segredo do crescimento de uma igreja em célula não está na célula, está na vida espiritual da igreja. Uma igreja que ora cresce, uma igreja que busca a presença de Deus cresce, uma igreja que vai atrás dos perdidos cresce. Primeira característica de um pastor excepcional nos dias de hoje, ele precisa saber o que está fazendo. Se você está trabalhando com célula, grupos pequenos ou qualquer outra atividade que você está fazendo na sua igreja, você precisa saber o que você está fazendo. Leia, se comunique, aprenda, anote, escreva, cresça, pastor. Porque nós só podemos levar a igreja até onde nós estamos. Nós só podemos conduzir o povo até o nível onde nós estamos. Deus tem liberado sobre esse estado e sobre essa nação uma unção poderosa de crescimento nesses dias. Esse crescimento é para mim, é para você, está disponível. A unção já foi liberada sobre a tua vida. Deus te colocou numa cidade, ame essa cidade. Viva essa cidade. Saiba o que fazer. Mais do que saber o que fazer, Davi sabia como fazer. Porque teoria, às vezes a gente tem. Lê todos os livros relacionados à visão celular, mas não sabe como começar. Saiba como fazer o teu ministério crescer. Saiba como fazer para ganhar mais vidas para o Senhor Jesus todos os dias. Segunda característica, é valente.
Deus não abençoa covarde. Tem que ser valente, tem que ter disposição, tem que, ter coragem para fazer. Às vezes na vida da gente, nós precisamos ter coragem para fazer algumas mudanças. Tem que ter coragem para seguir em frente em algumas áreas da nossa vida. Talvez a coragem que você precisa é acabar com a intolerância, às vezes, ao pecado. Porque todo avivamento começa com a restauração de um altar. Não deixe nenhum músico subir no seu altar se não estiver em santidade. Não entregue o microfone da sua igreja para quem você não conhece. Pesquise a vida dessa pessoa. Garanta que é alguém de Deus, para te abençoar, vai trazer bons frutos. Não permita pessoas desleais nos níveis de liderança da tua igreja. A deslealdade é um câncer. O desleal, nem sempre ele faz as coisas erradas. Nós conversávamos com o pastor De Ângeles, eu sempre aprendo muito com ele. Uma pessoa pode ser fiel, mas ser desleal. Pode fazer tudo certo, tudo que você pedir ela faz. Mas na hora em que alguém vai falar mal de você para ela não te defende. Nós precisamos aprender a blindar o nosso ministério. Blinde seu superintendente, pastor. Blinde seu presidente estadual, blinde seu presidente nacional, porque você fazendo isso, as pessoas, os membros da sua igreja vão ver isso na tua vida, e vão blindar o teu ministério, e vão respaldar o teu ministério, e vão proteger o teu ministério. Seja leal, seja o exemplo de lealdade, seja valente para fazer isso, porque para ser leal precisa ser valente. Covarde não é leal, covarde fica quieto. Covarde não se manifesta. Quem é valente se levanta e defende. Na visão celular, muitas vezes, a gente erra, a gente pastor erra. Imagina líder, não vai errar? E aí chega um membro da célula e fala assim, ou um líder de célula falando do supervisor. Ah, pastor, mas o supervisor fala, você não fala dele aqui. Eu sento com ele toda semana. Eu blindo a minha liderança. Sabe por quê? Para que ela possa aprender a blindar o seu pastor amanhã. Terceira característica, cheio de ânimo. Davi era cheio de ânimo. Pensa no menino animado. Precisava ir fazer qualquer coisa. Ele estava cheio de ânimo. Quem tem filho adolescente em casa sabe o que é desânimo. Eu tenho um de 12, vai fazer 13. Qualquer coisa que você pede, não é assim? Vai fazer tal coisa? Não. Quando vai, irmão, vai assim. A pior coisa que existe é um líder desanimado. Um líder desanimado contagia a igreja. Um líder desanimado não faz com que a sua igreja sonhe. A sua igreja precisa sonhar com você, irmãos. Nós estamos sonhando lá. Hoje nós estamos com 58 células. Nossa multiplicação prevista para dezembro, chegamos a 80 células. Nosso sonho até 2020 é reunir 1000 pessoas na igreja. A igreja está sonhando, a igreja está trabalhando, temos batismo, a igreja está ativa. Por quê? Porque eu sonho com eles. Sonho de reforma, reformamos, reformando, estamos reformando, vamos construir no futuro, vamos trabalhar enquanto Jesus não vem. Nós precisamos trabalhar. O que eu falo para a minha liderança? Nós não queremos ser a maior igreja. Nós queremos salvar o maior número de pessoas possíveis.
Porque quando você coloca os teus olhos em ser maior, nunca será. Mas Deus nos chamou para fazer discípulos. Então tenha ânimo, contagie quem está perto de você. Olha para a cara de ânimo do seu lado aí, diga assim: tenha ânimo. Seja animado. Quando começar agora o projeto de vida, seja animado no seu projeto de vida. Faça o projeto de vida da igreja para o próximo ano, junto com a igreja. No próximo ano nós vamos batizar tantas pessoas, vamos abrir tantas células, olha, nós vamos expandir esse lugar, nós vamos fazer isso. Faça a igreja sonhar com você. Conquiste o coração de Deus, marque o coração de Deus com a tua vida. Confie no Senhor que Ele vai prover. Ah, pastor, mas não tem dinheiro, e daí Ele provê, Ele é o dono do ouro e da prata. Comece a fazer, que Ele virá ao teu favor. Quarto, ele era homem de guerra. Davi, irmão, não entrava para perder. Davi não chegava para mais ou menos. Ele sabia o que ele queria. Ele era um homem treinado. Antes de Davi vencer a Golias, ele foi treinado na arte da guerra, expulsando o demônio através da adoração. Nada se conquista nesse mundo material se você não conquistar no espiritual primeiro. Volte para a sua cidade, identifique o principado que reina lá na sua cidade. Levanta-te como um guerreiro, pega a tua equipe e começa, irmão, a batalha espiritual. Primeira coisa, em 2007, dia 11 de outubro de 2007, o reverendo Solon deu posse como pastor titular lá na 10ª EQ, na cidade de Canoas, uma igreja de madeira, um tabernáculo de madeira, uma parte de chão batido, pequenininha, 18 pessoas no culto. E quando eu cheguei lá, eu comecei a olhar um exército que Deus estava levantando. Algumas pessoas diziam assim: você é doido, Guajuviras, o bairro mais calmo de Canoas. Só que não, né? E aí eu começava a olhar, não, eu vejo aqui a oportunidade de salvar esse povo. Comece a olhar a oportunidade, pare de reclamar da sua igreja, pare de reclamar da sua cidade, pare de reclamar do seu bairro, comece a ver a oportunidade. Se eu veio para os perdidos, se eu veio para aqueles que a gente nem olha quase para eles mais. Mas precisamos guerrear, identificamos o principado que atuava no bairro, passamos uma luta forte, a ponto de eu chegar muito mal no meu superintendente, um tempo atrás, no pastor Paulo César, e falei para ele: pastor, está complicado, não dá mais. Cada médico que eu ia diagnosticava uma coisa diferente. A última vez que eu fui, disse que eu tinha um problema muscular que degenerava os músculos e que eu ia ficar vegetativo. Quando eu cheguei chorando, ele olhou para mim e falou assim: isso é uma batalha espiritual. Você tem duas coisas para você fazer: ou para de mexer com célula, para de trabalhar com célula, fica lá quietinho com a tua igreja, isso vai passar, ou você se levanta e vence esse gigante, e Deus vai te dar a vitória. Ele olhou e falou para mim assim: agora resta saber qual do tipo de pessoa tu é, daqueles que desistem ou daqueles que enfrentam. Naquela mesma hora, irmão, eu fiquei gigante, enxuguei as lágrimas e falei: pastor, eu sou daqueles que enfrentam, eu vou voltar. Entrei para dentro da igreja 7 dias, 24 horas de oração, orando, jejuando e orando. E quando nos levantamos, irmãos, a igreja começou a crescer. Então aprenda a guerrear no mundo espiritual. Não faça guerra no mundo físico. Não esqueça que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, é no mundo espiritual.
aprenda a cada dia mais a orar, a orar, a orar e a buscar em oração o teu milagre, a tua resposta. 5, seja prudente com as suas palavras. Cuide o que você fala e com quem você fala. A maioria dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, dos nossos problemas, não são causados por pessoas externas, mas são causados por aquilo que falamos a outras pessoas, e reproduzem a outras pessoas e a outras pessoas. A Bíblia diz que até um tolo pode se passar por sábio, desde que fique calado. Não conte seus sonhos para quem não sonha com você. Não conte seus projetos para quem não está te incentivando. Não abra a sua boca aquilo que você vai fazer em 2019, se você não tem plena certeza de que aquela pessoa também vai ser um canal de bênção para a tua vida. Não entre em conversas desnecessárias, mantenha o foco naquilo que Deus te chamou para fazer e continue, seja como Neemias, diga: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Não pare. Tem aí muita gente querendo pegar a sua palavra, tem muita gente querendo te lançar em furada. Cuidado. Quem não edifica no meu WhatsApp eu bloqueio. Me manda coisa errada, está bloqueado. Vigia. Deus é um Deus de ordem, autoridade e decência. Deus jamais fere a autoridade. 6, ele era formoso. Olha para a pessoa e fala: vê se é bonito esse irmão aí. Se não é, não tem problema não, viu? Sabe por quê? Porque essa formosura aqui não é a formosura física. Porque tem muita gente bonita que pelo seu jeito de ser se torna feio. Tem muita gente não tão provido de beleza como eu, que pelo seu jeito de ser se torna bonito. A Bíblia diz que o coração alegre, Davi tinha um coração alegre. Davi tinha um coração que conquistava as pessoas. Davi tinha um coração, pastor, disciplina a gente corrige no gabinete, não no altar. Altar é lugar de vida. Gere vida, gere alegria na sua igreja. Igreja que sorri, igreja que dá risada, é uma igreja feliz, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Comece a ser uma pessoa contente, preparado quando subir. Seja formoso aos olhos da sua igreja. Seja alguém com um coração limpo diante da tua igreja. Porque ninguém que tem um coração alegre consegue viver embaixo de sujeira. Seja limpo. Seja puro de coração. Ah, pastor, mas isso é careta nesses dias. Que seja. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos a noiva do Cordeiro. Ele está chegando para nos buscar. Aguenta mais um pouquinho, essa dor vai passar, daqui a pouco Ele já está aí, e a gente vai estar na glória com Ele. Aprenda a tirar do teu coração aquilo que te fere e te machuca. Há um tempo atrás, eu orei a Deus pedindo multiplicação para a igreja. E Deus falou para mim: você quer multiplicação? Eu falei: sim, eu quero multiplicação, então eu quero sacrifício. E nessa época, nós já tínhamos alugado o prédio na Avenida Boqueirão, e eu fazia um culto na Rua 3 e um culto na Boqueirão, nos dois lugares. Aí eu saía no domingo à tarde de uma igreja e ia para outra. Lá nós tínhamos umas 50 pessoas lá na Rua 3, porque lá nós começamos, lá tudo aconteceu muito rápido, o crescimento. E um dia eu estou orando e o Senhor falou para mim assim: passa aquela igreja para o teu auxiliar.
Na hora eu falei, amém, Senhor, esse é o sacrifício, amém. Deus falou, não, tem que doer. Sacrifício que não dói não é sacrifício. Deus mandou pegar a chave da igreja. Irmãos, muito chorei naquele altar. Deus mandou pegar a chave daquela igreja. Deus falou para mim, você não vai tirar nada lá de dentro. Nada, 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 nada. E quando eu fui dar notícia para a igreja, Deus falou assim, não é de qualquer jeito que você vai dar notícia. Você vai chamar ele no altar, casal no altar, e você vai dizer assim, quem quiser ir junto, está na bênção, está liberado, pode ir junto com eles. Meus irmãos, doeu. Teve filhos na fé, pessoas que de 10 anos de ministério caminhando juntos, chegavam e falavam assim, pastor, você é meu pai, eu lhe amo, mas eu vou com o pastor fulano. E o coração sangrando. Foram líderes de célula, supervisores de célula, membros de igreja, cada um no culto me abraçando, chorando, fala, pastor, eu estou indo. E ao mesmo tempo outras pessoas chegando, abraçando, falando, pastor, eu vou ficar. Abençoei todos eles. Quando chegou no final, Deus perguntou para mim, está doendo, filho? Eu falei, tá, mas está doendo por quê se nada é teu? Naquele dia Deus desligou do meu coração. E eu pude entender que o nosso chamado é ganhar alma, é servir os nossos irmãos, lavar os pés espiritual dos nossos irmãos, mas tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Eu e você não temos nada nessa terra, tudo vem dele. 15 dias depois eu fiz um retiro espiritual com os líderes que ficaram. Eu só tinha visto na Bíblia a multiplicação do azeite. Mas naquele dia Deus confirmou no meu coração. Nós pegamos um copo, enchemos de azeite. E eu comecei a derramar na cabeça de 82 pessoas. Quando chegou no final das 82 pessoas escorrendo azeite pelo rosto, o copo estava cheio ainda. Naquele dia Deus falou para mim, eu sou o Deus da multiplicação. E em 3 meses, nós que tínhamos 40 e poucas células, voltamos para 21, já chegamos nas 40 e poucas. No outro culto, na outra semana, a frequência da igreja estava a mesma. Ninguém vence a Deus no dar, meus irmãos. E último, aprenda e entenda que o Senhor é contigo. Davi tinha certeza de uma coisa, o Senhor era com ele. Por onde ele andava, ele carregava a presença de Deus. E aqui para terminar em 2 minutos, eu quero te dizer, quando o Espírito Santo se apoderou de você naquele dia, em que você disse, Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador, e você foi batizado nas águas, e selado no batismo do Espírito Santo, naquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de você, Ele te ungiu, Ele te escolheu, e tenha certeza de uma coisa, Ele é contigo por onde você andar. Se está difícil, vá dando glória, se está complicado, vá dando glória, mas não desista, continua, continua, continua. Fica de pé, igreja. Ora bassuriando arabachei, candala bassuriando alai. Aviva novamente o teu coração. Ore em línguas de novo. Busque a presença de Deus. Seja cheio todos os dias. Seja cheio todos os dias. Vai 1 minuto para você agora. Em 1 minuto Deus pode mudar a história da tua vida. Esquece quem está do teu lado, a tua direita e a tua esquerda. Abre a boca e começa a adorar. Porque dentro de você está o conteúdo mais precioso dessa terra. Chora, balabassuri, andarabás.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o avivamento chegou para a nossa igreja. Em todo o Brasil, nada poderá parar aquilo que Deus está fazendo. Nada poderá parar. Ei, Deus está usando você de forma poderosa. Senhor nosso Deus, continua abençoando o nosso presidente, pastor Mário. Continua abençoando o nosso presidente, pastor Solon. Continua fortalecendo, porque essa igreja continua viva, essa igreja continua de pé, essa igreja do Espírito Santo. Ora, baciria, andarabacheias, em nome de Jesus, igreja viva. Deus vai fazer uma virada no teu ministério. Essa luta é uma oportunidade. Agarra ela, agarra ela, agarra ela. Viva as 7 marcas de um líder de excelência, e Deus vai transformar a tua vida. Em nome de Jesus, você vai ir mais rápido, você vai ir mais longe nesses dias. Levante tuas mãos, aplaude e glorifique o Senhor.